Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quarta lição do trimestre, Icabô e Ebenezer, 1 Samuel, capítulos 4 a 7. Leitura bíblica para estudo, 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 a 22. Verdade prática nos diz que não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela, tudo perde o brilho. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos então para a introdução desta abençoada lição. Na introdução do comentário, lemos que Icabô, em algumas versões aparece Icabode ou Icabode, é o nome dado a uma criança, neto do sumo sacerdote Eli. O significado é: foi-se a glória. Nada mais sabemos sobre essa criança, a não ser o seu nome e as circunstâncias do seu nascimento. No entanto, o significado e as lições em torno desse episódio são fundamentais para a nossa caminhada com Deus. O primeiro tópico nos fala: foi-se a glória de Israel. A maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus é Deus se afastar dele, é Deus não estar junto desse povo. Vejamos as causas para o Icabô. Depois veremos as consequências e a cura, em forma de princípios que inspirarão a todos nós a uma vida vitoriosa. No primeiro item do primeiro tópico, vemos aqui a superstição. O povo de Israel tinha sido derrotado em batalha pelos filisteus. Os filisteus eram uma tribo inimiga que tinha armas muito fortes, poderosas, feitas de ferro. Eles estavam continuamente em combate com os israelitas, e numa dessas batalhas eles foram derrotados. Então disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. O que era isso? Era uma espécie de crendice, de superstição, de que se Deus, através da arca da aliança, estivesse com eles, eles seriam vitoriosos na batalha. Ontem e ainda hoje,
A superstição é um dos grandes perigos envolvendo a religião. A Arca da Aliança acompanhava o povo como símbolo da presença de Deus. Mas Deus foi considerado como que preso ao símbolo, tratado como um mero ídolo. Em vez de se arrependerem e mudarem, porque era esse o motivo da derrota na batalha, eram os pecados do povo de Israel, em vez disso, eles preferiram trazer um amuleto religioso, trazer a Arca da Aliança para a batalha. Ao fazerem isso, trataram o Deus de Israel como um mero bibelô, ou fetiche, ou fantoche religioso. Mas Deus não é assim. Deus não é um fantoche, uma marionete nas mãos de ninguém. Assim, Israel foi novamente derrotado na batalha, perdendo dezenas de milhares de homens. E não apenas isso, perdendo também a Arca da Aliança. Aqui tem uma grande lição a ser aprendida. Deus não pode ser manipulado por nada nem ninguém. Como fala um ditado antigo, Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Deus não é uma energia, ele é uma pessoa. E uma pessoa que não aceita ordens nem comando de ninguém, nem mesmo de gente engravatada por trás de púlpitos. Quando se age assim, cedo ou tarde virá o Icabô. No segundo item do primeiro tópico, nós lemos sobre idolatria e promiscuidade. Esse era um elemento que apontava não apenas para o povo estava em pecado, mas principalmente para os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que estavam ali com a Arca da Aliança. Sim, porque a Arca da Aliança ela só podia ser transportada pelos levitas. E entre a comitiva de levitas que foi enviada com a Arca da Aliança, estavam justamente quem? Ofni e Finéias, os dois filhos do sumo sacerdote Eli. Duas pessoas carregadas de idolatria, promiscuidade, indiferença, irreverência a Deus. Lamentavelmente, a idolatria havia se disseminado entre o povo, e todos se esqueceram que Deus tinha feito por eles, tirando-os do Egito e os introduzindo numa boa terra. O culto a Deus Astarote ou Astarte, uma das mais antigas e disseminadas divindades semíticas, era um culto carregado de orgias, representando a fertilidade. No mesmo capítulo 7, versículo 4, temos a palavra Baalins, que eram imagens do deus Baal. Baal era o deus supremo na região de Canaã, na região da Palestina. Era marido da deusa Astarte. Israel foi profundamente contaminado pelo culto que estava na moda em Canaã nesse período. Ao invés de influenciarem as tribos rivais com o seu culto ao Deus verdadeiro, eles acabaram sendo influenciados pelos cultos dos deuses falsos. Ao invés de salgar, perderam o sabor. Inclusive os sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finéias. Terceiro item no primeiro tópico, desobediência. Mas chamou o menino Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, por causa de seu sogro e de seu marido. O próprio escritor da Bíblia nos fala que a expressão Icabô significa a glória de Deus se foi. Outro significado é Deus abandonou Israel. Outros estudiosos acrescentam ainda um terceiro significado, foi para o exílio. Isso porque a Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus naquela batalha e levada para uma terra estrangeira, para a terra dos filisteus. Tudo isso aconteceu devido à desobediência gradativa e constante do povo de Israel, que, como sempre, começou a ser praticada pela liderança. Começou com os cabeças, no caso, Eli e seus filhos. Antes de tudo, precisamos da verdadeira palavra. Deus é santo. Ele exige santidade dos seus seguidores. Ele não anda conosco se nós levamos uma vida impenitente, uma vida associada àquilo que é indigno e vil. Se exige de quem quer andar com Deus uma vida comprometida com seus valores e com sua palavra. O afastamento da palavra nos distancia da santidade. Por isso o salmista fala, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No segundo tópico da lição, lemos sobre as consequências. Todo pecado traz desastrosos dividendos. Não há pecado neutro, inconsequente. Não tardou e o julgamento divino caiu sobre toda a nação. Primeiro item do segundo tópico, as derrotas. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Dagom era a divindade que os filisteus cultuavam naquela época. Nós não gostamos de falar em derrotas e fracassos, mas a Bíblia não os esconde. E por que nós faríamos isso?
Todos gostamos de triunfo e vitória. Não é à toa que muitas das pregações modernas se limitam a aqueles clichês, aqueles jargões do tipo: você é um vencedor, tome posse da bênção, determine sua vitória e coisas assim. Mas olhemos para o povo de Israel nesse momento. Não existe vitória sem Deus. Quando Ele não está presente em nossa vida, a nossa vida só vai definhar. Vamos andar em derrota, ainda que endinheirados, ainda que de carro novo, bem empregados. Pois a verdadeira bênção e prosperidade inclui Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Estratégias, métodos, cerimonialismos, esquemas, nada disso substitui a presença de Deus. Israel perdeu aquela batalha, trouxe a Arca da Aliança e perdeu de novo a batalha. Por quê? Porque faltou Deus. O que mantém o crente e a igreja vivos não é a liturgia, não são os métodos de crescimento, não são os esquemas, não são as estratégias de liderança, é a presença do Espírito Santo. Ele continua sendo a nossa maior necessidade, ontem e hoje. Em alguns lugares, parece haver muita engrenagem, muito adereço, muito isso e aquilo, mas pouca presença de Deus. E alguns confundem a presença de Deus com reteté, com manifestações supostamente sobrenaturais, com emocionalismo. Havia muita emoção ali, com toda certeza, quando a Arca da Aliança chegou no acampamento israelita. Tanto que foi ouvido de longe o grito deles. Os filisteus ouviram aquele grito e disseram: o que é isso? Que barulho é esse? É a arca do Deus de Israel que foi trazida. Ai de nós, filisteus! Vamos ao combate, vamos à batalha, senão eles vão nos derrotar. E com isso, os filisteus atacaram de surpresa e foram vitoriosos novamente, duplamente vitoriosos, porque eles derrotaram os israelitas de novo e tomaram a Arca da Aliança como um troféu de batalha, como um troféu de guerra. Assim também, às vezes, a igreja parece muito cheia de emocionalismo, mas com pouca presença real de Deus. Quando Israel andava em desobediência, vencia. Quando se rebelava, os inimigos prevaleciam. No segundo item, no segundo tópico, nós vemos agora o julgamento de Deus não mais sobre os israelitas, mas sobre Dagon, sobre os filisteus. Isso é para nós aprendermos que Deus, ele não livra a cara de ninguém. Se ele castigou o seu próprio povo, o povo israelita, quanto mais os filisteus. Diante da recusa em mudar, diante da persistência em andar semelhante aos cananeus, Deus permitiu não só a tomada da arca, mas também que os filisteus devastassem a cidade de Siló, que era onde estava o tabernáculo. Eles estavam vivendo um tempo de julgamento, de juízos. A derrota não era de Deus, era da nação israelita. Os filisteus, ao introduzirem a arca do Senhor no templo do seu Deus, julgavam ter derrotado o Deus de Israel e derrotado toda a nação. Então, com isso, agora o julgamento de Deus se voltou contra eles, porque em vez de aceitarem aquela vitória de uma forma humilde, reconhecerem que o próprio Deus havia dado essa vitória a eles, eles já agiram de forma arrogante, zombeteira. Eles profanaram a Arca da Aliança, colocando a Arca da Aliança no templo do deus Dagon, diante da estátua daquele deus. Era uma espécie de mistura entre homem e peixe, dizem os estudiosos da religião filisteia. Não vencemos somente a guerra, derrotamos o Deus de Israel, diziam eles, mas por engano. Israel tentava manipular Deus religiosamente e os filisteus tentavam fazer o mesmo politicamente, tirando proveito da situação. Mas Deus continuava e continuará sendo sempre vitorioso. Então, com isso, agora Deus começa a castigar os filisteus. No dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída no chão, diante da Arca da Aliança. Os filisteus estranharam, com certeza. Pensaram talvez que fosse algum vândalo, talvez, mas colocaram a estátua de volta no seu lugar. No outro dia, lá estava seu ídolo caído novamente, mas agora com as mãos e a cabeça cortados. A ilustração era clara. Falsos deuses devem ficar no chão, prostrados diante do único e verdadeiro Deus. Deus não tem rivais, Deus é único.
Isso deveria bastar para que os filisteus tomassem consciência de que estavam profanando e provocando um Deus muito mais forte do que o deles. Mas eles insistiram, eles dobraram a aposta, dobraram a meta, por assim dizer. O que eles fizeram? Enviaram a Arca da Aliança de uma cidade para outra. Os filisteus, eles tinham 5 cidades principais no seu território. Cada uma delas tinha um líder, um príncipe. Então eles enviaram a Arca da Aliança para outra cidade. E o que aconteceu? Deus mandou uma praga sobre aquela cidade. Uma praga de hemorroidas sobre as pessoas. A Bíblia nos fala que era tanta dor naquelas pessoas que os seus clamores chegavam até o céu. E com isso, o que eles fizeram? Mandaram a Arca da Aliança daquela cidade para outra. E quando a Arca da Aliança estava vindo, o líder daquela cidade disse: vocês estão querendo me castigar. Vocês estão mandando para mim a Arca do Deus de Israel para me punirem, para me castigarem. Então, esse processo durou cerca de 7 meses, até que os filisteus entenderam que Deus os estava castigando e que eles deveriam devolver a arca ao povo de Israel. A ausência de Deus, terceiro item do segundo tópico. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Todo esse processo que nós narramos de julgamento, de castigo, durou cerca de 7 meses. Enquanto que Israel esteve com a ausência de Deus, pois a arca da aliança não estava mais com eles, os filisteus estavam com a presença de Deus. Mas eles gostariam de não ter essa presença, porque a presença de Deus nem sempre significa prosperidade, bonança. A presença de Deus também se revela em julgamento e castigo. Como já explicado, Israel se apegou supersticiosamente ao simbolismo da Arca da Aliança. Então, quando ela foi saqueada, Deus foi considerado ausente de Israel. Precisamos considerar que toda a religiosidade do Antigo Testamento ele girava em torno do templo ou do tabernáculo. Realmente as Escrituras revelam, em 1 Samuel 7,2, que durante os 20 anos que a arca ficou na cidade de Kiriat Jearim, o povo suspirava, ansiava, desejava a Deus. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Os pecados do mundo não são tolerados por Deus quando são encontrados na vida do seu povo. Deus nunca faz vistas grossas ao mal. O juízo de Deus aos pecados começa primeiramente no meio do seu povo. Não podemos confundir a onipresença de Deus com a sua presença manifesta. São coisas diferentes. Deus está em todo lugar, mas sua presença manifesta não está em toda parte. Quando Deus está entre o seu povo, isso é perceptível, está na cara, é notório, é óbvio. O que a igreja mais necessita é da presença de Deus. Sem ela, nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas. Terceiro item do terceiro tópico, Ebenezer. Veremos agora qual o antídoto e o remédio de Deus para o pecado e a desobediência. Esses princípios continuam válidos para nós hoje. Primeiro, arrependimento e confissão. Agora se levanta o profeta de Deus, Samuel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que vos voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Preparai o coração ao Senhor e servi só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Veja que apesar de ter um profeta de Deus no meio deles, ainda assim o povo permanecia na idolatria. Eles resistiam em se livrar do pecado. Assim como hoje também muitos vivem no pecado, e mesmo Deus avisando, mesmo Deus advertindo, eles relutam, eles não querem renunciar ao pecado. Através de Samuel, agora já reconhecido como porta-voz de Deus e seu profeta, o povo é instado, é chamado ao arrependimento. Voltem ao Senhor de todo o vosso coração. Eles não tinham se voltado de todo o coração. Eles tinham se voltado com parte do coração. Eles queriam a Arca da Aliança de volta, queriam ter bênçãos, queriam ter vitórias, mas eles não se voltaram de todo o coração. Arrependimento é a condição básica para qualquer pessoa se aproximar de Deus. Ele começa sempre com o próprio Deus e não com o homem. Deus sempre envia um mensageiro, um porta-voz da sua palavra para denunciar nossos pecados de uma forma amorosa e graciosamente. Diz a Bíblia: congregaram-se em Mispá, tiraram água, a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor.
e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Reconhecer nossos pecados, confessá-los e pedir perdão faz bem, nos conduz à vitória. As Escrituras dizem: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Quando há confissão sincera, haverá cura. O pecado gera doença, mas a confissão traz cura. O pecado escraviza, mas a confissão liberta e restaura. Segundo item do terceiro tópico, abandono dos ídolos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram somente ao Senhor. Isso é o que Deus quer, mudança de vida. É preciso confessar o pecado e abandonar o pecado. A palavra de Deus aponta o caminho da vitória quando diz: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O povo de Israel veio não somente confessando, mas também repudiando seus ídolos e decidindo novamente servir somente ao Senhor. Hoje, não é incomum, na competição por membros, com medo de não atraírem clientes, é comum algumas igrejas esquecerem o tema do abandono do pecado. Pregação sobre pecado tem sido substituída por temas mais atraentes como recuperação de bens, vitória sobre o devorador, felicidade, prosperidade, recuperar o amor perdido. Samuel pregou diferente. Quem determinava o conteúdo da sua pregação não eram as preferências da sua audiência, mas sim o que Deus tinha mandado ele falar. O que isso nos diz? Será que nossas pregações estão dentro daquilo que Deus quer que a gente pregue realmente? Terceiro item do último tópico. Tomou então Samuel uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, lhe chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes fazia parte da vida do povo de Deus. Ebenezer significa pedra de ajuda. Aquele monumento era um memorial erguido pelos israelitas para nunca esquecerem que Deus os havia ajudado até ali e que continuaria a ajudá-los se confiassem nele e guardassem sua aliança. Embora a nação soubesse que Samuel era um líder escolhido por Deus, foi a assembleia em Mispá e a vitória sobre os filisteus que marcaram o início do ministério público de Samuel perante toda a nação, de modo que daquela ocasião em diante ele foi o ponto central de unidade política e de autoridade espiritual em Israel. Sim, porque quando o povo estava ali reunido em Mispá, os filisteus atacaram. E dessa vez, Deus concedeu a vitória ao povo de Israel. Enviou grandes trovões, que naquela batalha também foram decisivos para espantar os filisteus e conceder a vitória a Israel. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Ele morava em Ramá e fazia uma espécie de circuito pelas várias regiões, pelas várias tribos, julgando o povo, trazendo o ensino da palavra de Deus e levando as pessoas a adorarem o único Deus verdadeiro. Ele foi uma bênção para Israel e é um grande estímulo para a nossa fé. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Se insistirmos no pecado, Deus não andará conosco e sozinhos estaremos vulneráveis. Mas, se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria e nossa vitória, hoje e sempre. Aqui está, portanto, um breve resumo da nossa lição de número 4 do Programa de Educação Cristã Continuada. Comente, curta, compartilhe este vídeo, abençoe o nosso ministério, o nosso trabalho, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos
agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo